Olá, esse é o Palavra Falada, o programa que leva a literatura da língua inglesa para além da sala de aula. Meu nome é João Victor, eu sou um acadêmico do quinto semestre do curso de Letras em Inglês na UFSM e hoje, junto com meus colegas Milena, Diego, Raquel, Tiago e Amanda, vamos falar um pouco sobre a obra Little Women, conhecida no Brasil como Mulherzinhas. Você certamente já ouviu falar sobre Mulherzinhas, Little Women, talvez através do filme de 2019, que ficou bem popularizado, dirigido por Greta Gerwig, mas ele também foi baseado num livro publicado em 1868, em um contexto histórico em que os papéis das mulheres eram muito limitados, né, ao espaço doméstico, ao casamento. A centralidade dessas personagens se destaca como algo inovador e à frente do seu tempo. A obra é dividida em duas partes. A primeira é Little Women, né, traduzida como Mulherzinhas, e a segunda parte, Good Wives, que é traduzido como Boas Esposas. O romance conta a história de 4 irmãs da família March, a Jo, a Beth, a Amy e a Meg, e a trama acompanha o crescimento, né, as brincadeiras de criança e o amadurecimento dessas 4 irmãs, que vivem com a mãe e lidam, né, com a ausência do pai, que, né, está lutando na Guerra Civil Americana, então não está presente. Mostra o dia a dia da família, como elas se mantêm unidas, né, elas passam por dificuldades financeiras, mas ainda com muito afeto e força e companheirismo elas conseguem perseverar durante esse momento difícil. Agora eu convido a minha colega Milena, que vai falar um pouco sobre a autora desse romance, Louisa May Alcott. Olá, então eu vou falar um pouquinho sobre a Louisa May Alcott. Ela nasceu em 1832, nos Estados Unidos, e ela cresceu em meio a livros e grandes pensadores da época, o pai dela sendo um filósofo idealista. A sua família sempre seguiu ideias de igualdade e, por isso, eram abolicionistas, tentando sempre ajudar todos aqueles que precisassem. Alcott foi costureira, professora, enfermeira e escritora. Escrevendo, ela transformou parte de sua vida e de sua infância em literatura. Então, em Little Women, ela eternizou um pouco da infância com as irmãs. A autora não seguiu os caminhos esperados para as mulheres da época. Ela não se casou e não teve filhos. Além disso, ela foi pioneira no feminismo na época. E como uma autora bastante famosa, ela escreveu e demonstrou a insatisfação dela com os direitos das mulheres para alguns jornais e revistas, sendo um deles Women's Journal, o único jornal sufragista da época onde ela morava, em Massachusetts. E seu sonho era ser escritora independente, e assim ela escreveu sua obra-prima em 1868, Little Women, e com palavras fortes e emocionantes que emocionam todas as leitoras e leitores desde aquela época até hoje. E agora eu vou falar mais um pouco sobre o contexto histórico da obra, né? Ela se passa durante o período da Guerra Civil Americana, na década de 1860. Naquela época, durante a guerra, os Estados Unidos se dividiu entre dois lados opostos. No norte, tínhamos a União, e no sul os confederados. A guerra se motivou, né, pela discordância dos dois lados em respeito à questão da escravidão. O norte era contra e era a favor da abolição, enquanto o sul ele era a favor de manter esse sistema, né, desumano, porém, né, queriam mantê-lo, então entraram em guerra, eventualmente perderam. Né, o norte comandado por Abraham Lincoln e o sul pelo General Lee. E durante o romance, o pai das meninas, o Sr. March, ele é um capelão durante a guerra. Né? O capelão, para quem não sabe, é como uma espécie de padre ali, que funciona, né, como um padre no exército. E durante a ausência do pai, que se passa a maior parte da história, e a família, né, March, com as 4 irmãs e a mãe, passam dificuldades financeiras, o que leva as 2 irmãs mais velhas a ter que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Agora nós vamos fazer uma análise mais específica literária sobre a obra.
Mulherzinhas é um romance de formação, né? Um romance de formação, assim como Percy Jackson, por exemplo, que segue a narrativa que acompanha o crescimento psicológico, moral, social e ético dos personagens. A história, né, começa durante a infância delas e termina com elas já adultas e casadas. Esse romance é composto por capítulos episódicos e de forma cronológica, em ordem cronológica. Para quem não sabe, né, capítulos episódicos é como se cada capítulo do livro fosse um episódio de TV. Então tu pode ler eles, né, um por um, conta uma história, uma situação diferente. Mas claro, seguindo uma ordem cronológica que vai avançando a história. O livro tem um narrador que parece ser em terceira pessoa, mas não é bem isso. É mais na primeira, né, que é um narrador que conhece os sentimentos e pensamentos da personagens, porém também fala diretamente com os leitores em certos momentos da obra. O romance reflete muito, né, esse moralismo típico daquele período, da época vitoriana, e exalta valores como a religiosidade e a submissão feminina, especialmente através de personagens como a Beth e a mãe, a Marmee. Bom, agora temos mais uma convidada no Palavra Falada, minha colega Raquel, e ela vai falar um pouco sobre os temas e os personagens da história em Mulherzinhas. Olá! Bom, mesmo que a obra busque formar o caráter de jovens leitoras com lições de virtude, lições de moral, hoje em dia esse moralismo ele pode ser contraposto a debates contemporâneos sobre feminismo, autonomia, identidade de gênero, justiça social. O livro ele aborda temas bastante pertinentes e atuais, como o crescimento e amadurecimento das personagens, a família, a irmandade e a amizade, também o papel da mulher naquela sociedade, generosidade, sacrifício, criatividade e ambição, e até mesmo doença e morte. O foco da história está nas 4 irmãs March, a Meg, Jo, Beth e Amy, que juntas se destacam por muitas virtudes, mesmo cada uma tendo suas personalidades distintas e marcantes. E além das 4 personagens principais, também se destacam os pais das meninas, o Sr. e Sra. March, ambos muito resilientes e acolhedores com as meninas, e também os vizinhos, os Lawrence, o tio e o sobrinho Laurie, que se tornam ao longo da história grandes amigos da família March. Mas as principais mesmo são as 4 irmãs, então vamos falar delas por ordem etária. A Meg é a irmã mais velha, começa a história com 16 anos, e ela é ali entre as irmãs a mais responsável, atenciosa, carinhosa com todos, muito bela, delicada, assim como muitas personagens femininas da época, ela é marcada por essa feminilidade. Ela tem o sonho de se casar, de constituir a própria família e de ter seus próprios filhos, algo bem comum para a época. A Jo, que é a segunda irmã, pode ser considerada a protagonista da história. Ela começa a história com 15 anos e ela tem sonhos bem diferentes de Meg. Ela é bastante assim, marcada pelo temperamento forte que ela tem, também pelas ideias inovadoras para a época. E tem um certo momento na história que ela comenta que ela gostaria de ser mais como seu pai desejava que ela fosse, uma mulherzinha em vez de ser ríspida e malcriada. A Jo é uma ótima personagem para falar sobre o papel feminino daquela época. Ela sonha em ser escritora e vender suas histórias para conseguir dinheiro para ajudar a família que passava por problemas financeiros. E ela não tem esse sonho de casamento, de construir a própria família, de ter filhos, como a Meg, por exemplo. Ela busca a sua independência e ao contrário do que todo mundo esperava, né? Então, era algo bem ousado para a época. Quando ela recusa o Laurie, por exemplo, também demonstra que ela prefere seguir seus próprios sonhos, seguir seu próprio caminho, do que viver um romance só porque era o esperado para uma mulher. Tem um trecho aqui no livro, bem no início, em que ela fala assim: odeio pensar que tenho de crescer e ser senhorita March, e usar vestidos longos e ser tão linda como uma Aster da China. Já é ruim ser menina e gostar dos jogos, trabalhos e modos dos meninos. Não consigo lidar com a decepção de não ser garoto. E agora é ainda pior, porque eu daria tudo para ir com o papai e lutar na companhia dele. E só o que me resta fazer é ficar em casa tricotando com uma velhinha amorosa. Eu gosto bastante desse trecho porque ele representa como a Jo tinha esse descontentamento com o papel feminino que era imposto para ela naquela época, né? A terceira irmã, com 13 anos, Beth, ela é bastante gentil, cuidadosa, mais tímida, quieta, mas por mais que ela seja mais reservada, ela também é uma talentosa musicista, mais especificamente pianista. E durante a narrativa, as irmãs concordam que a Beth é a melhor entre elas ali, justamente por ser assim mais doce, gentil
e uma pessoa que vê mais a bondade nos outros, realmente. E a história da Beth também traz toda a questão da fragilidade da vida. Num certo momento da história, ela contrai escarlatina, ela fica doente, e a forma como a família cuida dela durante a doença, com bastante carinho e união ali entre todos, mostra como lidar com a dor é algo muito humano, muito sensível, e que ainda emociona os leitores até hoje em dia. A caçula de 12 anos, a Amy, começa a história como vaidosa e mimada, sonhando com a alta sociedade, mas ao longo da história ela amadurece bastante e se torna uma mulher muito realista e forte. Ela também se torna uma artista bastante talentosa e, por ser a mais nova, a Amy ela pode simbolizar essa internalização desde cedo dos valores sociais da época. E não é à toa que ela se torna artista, que é conhecida como uma profissão de quem contesta a ordem, né? Com o desenrolar da trama, as 4 irmãs, elas enfrentam desafios juntas como doenças, perdas, amadurecimento, dilemas amorosos e escolhas de vida no geral. O livro ele retrata o crescimento das meninas até se tornarem adultas, cada uma do seu jeito, cada uma seguindo o seu caminho. E Mulherzinhas é uma obra revolucionária para sua época justamente por colocar 4 mulheres como protagonistas numa história. Ter a Meg, Jo, Beth e Amy no centro da história é um posicionamento firme diante da tradição literária que, por anos, por séculos, deixou para as mulheres papéis secundários ou estereotipados. Agora, aqui no nosso Palavra Falada, vamos ter uma pequena discussão sobre uma polêmica, né, que envolve o título da obra, a tradução para o português, Mulherzinhas. É um título já consagrado, né, já é centenário, porém, hoje em dia, muitas pessoas discordam e acham que é uma tradução ruim, que não captura o tom original da obra e também, né, pode reforçar estereótipos de gênero. Então, na nossa discussão, teremos meus 2 colegas, Diego e Milena. Diego defenderá o uso do título da tradução Mulherzinhas, enquanto a Milena será contra. Então, no Brasil, geralmente o termo mulherzinhas é pejorativo. Por isso, talvez a primeira tradutora do título, ela não tenha refletido a fundo sobre como traduzir, né? Porque Little Women é diferente de Mulherzinhas. Mulherzinhas pode sugerir estereótipos de gêneros que o livro não defende. Pois se considerarmos que mulherzinhas seriam pequenas mulheres, então essas meninas não seriam crianças de espíritos livres, mas sim miniaturas de suas partes adultas. Por outro lado, se pensarmos mulherzinhas como a característica que essas mulheres vão se tornar, então elas seriam pequenas mulheres, elas não seriam o suficiente. Então, é de certa forma humilhante, se a gente pensar dessa forma. A primeira vez que esse termo aparece no livro é numa carta escrita pelo pai das meninas enquanto ele está na guerra. E ele endereça My Little Women, então com um tom carinhoso, como se ele considerasse suas filhas dignas, com virtudes, então por isso women, mas ainda assim não adultas completamente, little women, pequenas mulheres. Dessa forma, eu acredito que a melhor tradução pro título seria a tradução dada à última adaptação do que saiu recentemente, que é Adoráveis Mulheres, que capta um pouco melhor essa essência de mulheres pequenas, mas que não são mulheres ainda e que são adoráveis de certa forma. Entendo as críticas, mas acredito que o título Mulherzinhas tem sim o seu valor. Ele busca transmitir o diminutivo de Little Women, que remete ao amadurecimento das mulheres. Algo semelhante ao que fazemos quando dizemos que uma menina está se tornando uma mocinha no Brasil. Além disso, é um título que já faz parte do imaginário de muitas leitoras no Brasil. Por mais que existam outras opções possíveis, como Adoráveis Mulheres, mudar o nome pode afastar parte do público que conhece a obra há tanto tempo por este título. Também é importante lembrar que as traduções literárias muitas vezes refletem o contexto histórico em que foram feitas. Quando Little Women chegou ao Brasil, o diminutivo no título podia soar carinhoso, algo diferente ao que acontece hoje em dia. Hoje, com novas sensibilidades, é natural que surjam questionamentos, e eles são válidos, mas isso não apaga o vínculo afetivo que muitas pessoas ainda têm
com o antigo nome. Além disso, a escolha do título envolve mais do que apenas uma tradução literal. Trata-se também de manter uma identidade construída ao longo do tempo. Vários leitores reconhecem o livro nas prateleiras por Mulherzinhas. Talvez, no futuro, edições alternativas possam adotar novos títulos, como Adoráveis Mulheres, sem que isso necessariamente invalide ou substitua o antigo. Os dois podem coexistir, respeitando tanto a tradição quanto os novos olhares. E agora vamos para o próximo bloco, onde vamos falar como essa obra ainda ecoa na contemporaneidade. Bom, agora meu colega Diego vai falar um pouco da importância da obra na nossa sociedade atual, de hoje em dia, e como ela permanece relevante na cultura pop. Apesar de ter sido escrita no século XIX, Mulherzinhas continua extremamente famoso nos dias atuais. A obra ganhou várias adaptações cinematográficas. Além disso, o livro Mulherzinhas é referenciado em filmes e séries, como em Friends, no 13º episódio da terceira temporada de Friends, intitulado The One Where Monica and Richard Are Just Friends. Neste episódio, Rachel e Joey fazem uma troca de livros. Ela lê O Iluminado, de Stephen King, e ele lê Little Women. Joey acaba se envolvendo emocionalmente com a história e com os personagens, especialmente Beth. Quando chega a parte que Beth adoece gravemente, Joey esconde o livro no freezer, algo que ele faz quando ele se sente muito nervoso ou algo o assusta. Essa cena, além de cômica, mostra como o livro continua tocando os leitores até hoje e ajudou a apresentar o clássico a uma nova geração de fãs. O que mantém essa obra tão viva é justamente a força dos seus personagens e os temas universais que aborda: amadurecimento, família, sonhos, frustrações e o papel da mulher na sociedade. Um dos trechos mais marcantes é quando Amy diz: "Não tenho medo das tempestades, pois estou aprendendo a conduzir meu barco." Essa frase representa não só a jornada de Amy, mas de muitas mulheres até hoje que buscam autonomia e espaço em um mundo que ainda impõe limites. A presença constante de mulherzinhas da cultura pop mostra como a literatura pode atravessar gerações e se adaptar a novo contexto. Em outra obra emblemática, Joe afirma: "As mulheres têm alma, mente, coração, ambição e talento, além da beleza." Esse tipo de mensagem continua ressoando fortemente no século XXI, promovendo reflexões sobre igualdade de gênero, liberdade de escolha e o valor da individualidade. Seja como livro, filme ou referência sutil em roteiros contemporâneos, Mulherzinhas segue emocionando e inspirando o público, provando que os clássicos não pertencem apenas ao passado. Bom, se você gostou de Mulherzinhas, Little Women, você também provavelmente vai gostar de algum desses livros que eu vou listar agora. De Jane Austen, temos Razão e Sensibilidade e talvez o mais conhecido dela, né, Orgulho e Preconceito. Livro que ficou famoso também pelo filme de 2005. E também outra obra que é com o mesmo tom, que se você gostou de Mulherzinhas também vai gostar dessa, é a obra Anne de Green Gables, de Lucy M. Montgomery. Esse livro, né, que ficou bastante conhecido por causa da série, né, N com E, que se popularizou nos últimos anos, né, quando foi lançado. Também recomendamos, é claro, as obras cinematográficas de Little Women, né? São 4 as principais, porém as mais conhecidas são a de 94, estrelando a Winona Ryder, e a de 2019, né, que já mencionamos antes, foi dirigido por Greta Gerwig, que também é a diretora de Barbie. E agora você pensa, né, o que tem a ver Barbie com Little Women, né? Uma obra do 1800, a outra, a Barbie, né, um produto comercial e do século XX, porém os dois filmes, né, tanto Barbie como Os Adoráveis Mulheres de 2019, trazem temáticas sociais semelhantes, como o papel da mulher na sociedade, e ambos são dirigidos, né, pela excelente Greta Gerwig. E agora chegamos ao final do nosso programa, o Palavra Falada, sobre Mulherzinhas, né, conhecido como Little Women no original, de Louisa May Alcott. Você gostou do que discutimos hoje? Então deixe nos comentários a personagem que mais te marcou ou o trecho que mais lhe emocionou. Bom, esse foi o Palavra Falada de hoje. Meu nome é João Victor e com meus colegas Diego, Raquel, Tiago, Amanda e Milena,
concluímos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.